Olá pessoal, nesse vídeo eu quero deixar aqui algumas dicas de vendas, né? Algumas dicas para você prospectar o público-alvo com mais sucesso do que fracasso. Então aqui eu desenvolvi o seguinte: para qual perfil de cliente é indicado o financiamento? Então vamos lá, eu preparei esses três quadros aqui para mostrar para vocês porque eu tenho visto muito, né, YouTubers, eu tenho visto muito pessoas postando em redes sociais dizendo que o consórcio é um péssimo negócio, não faça o consórcio antes de falar comigo, não entre nessa, não caia nessa. Aí eu vejo outros criticando o financiamento em favor do consórcio, ou seja, existem muitas polêmicas, discussões hoje na internet, né? A facilidade hoje que a internet propicia, né, a todos para fazer divulgações positivas e negativas. Então eu resolvi fazer aqui três quadros, e o primeiro é esse: para qual perfil de cliente é indicado o financiamento? Então, para pessoas que têm dinheiro ou um veículo disponível e suficiente para dar de entrada, isso nos grupos automotivos, então, se ele tem dinheiro, ele tem um veículo disponível, precisa fazer essa troca de imediata, está capacitado para isso, então ele vai lá e faz o financiamento do seu veículo. Para pessoas que não se importam em pagar mais por motivo de querer a posse do bem de imediato. Ou um exemplo aqui típico é o motorista de aplicativo, né? De repente a pessoa perde um emprego e ele precisa de um carro para trabalhar de motorista de aplicativo. Ele pega a indenização que ele tem, né, do seu trabalho, ele pega essa indenização, vai lá, dá de entrada e financia o veículo e já sai trabalhando. A pessoa que está pagando aluguel tem uma poupancinha guardada, vai lá, resolve dar de entrada e comprar um imóvel, né? Então ele financia, já entra lá dentro, se livra do aluguel. E também para pessoas com as características acima, porém com sua situação de crédito limpa no mercado. Ou seja, ninguém consegue fazer financiamento com nome sujo, né? Com nome no Serasa, sem fiador, sem um avalista, ou seja, quem tem dificuldade de fazer um financiamento, ele pode muito bem comprar um consórcio. Então, para esses três modelos aqui que eu coloquei aqui para vocês, então muitas vezes você vai perder tempo em prospectar, tentar, né? Vamos dizer assim na gíria, né? Fazer a cabeça dele para ele adquirir o consórcio. A dificuldade é maior e a possibilidade de perder negócio também é muito maior. Porque aqui nós estamos com duas situações, né? A pessoa precisa do bem, ele tem pressa, ele tem dinheiro suficiente para dar de entrada, ele não se importa em pagar mais, então tudo bem. Bom, vamos ver agora o próximo quadro. Bom, para qual perfil de cliente é indicado o consórcio? Aqui já é o produto relacionado no que nós estamos, né, focando. Então, ele é indicado para quem? Para pessoas que não têm dinheiro disponível para dar de entrada ou não têm um carro disponível para tal. Ou seja, o motorista de aplicativo lá, ele não tem dinheiro para dar de entrada, ele, ele não tem um carro, né, semi-usado para dar de entrada, ou não tem dinheiro para dar de entrada no imóvel, ou seja, ele não tem alternativa, então ele tem que cair no consórcio, não tem outro jeito. Para pessoas que não têm urgência do bem desejado e não se importam em esperar a contemplação. Ou seja, uma pessoa que vai fazer uma cirurgia lá na frente, está preparando uma festa, né, de formatura ou uma viagem programada para o futuro, né? Tipo assim, eu vou levar minha neta para a Disney, mas não precisa ser esse ano, não precisa ser o ano que vem, ela está novinha ainda, está gatinhando, então eu vou preparar aqui uma carta de crédito para no futuro eu levar ela para a Disney. Então, para essa pessoa é muito indicado. Você tem que prospectar pessoas, criar situações, né, e depois oferecer as alternativas que ele tem, né? É a mesma coisa de você criar uma doença e oferecer o remédio para curar, ok? E também para pessoas com nome sujo na praça e, portanto, não conseguem financiar o bem no momento. Ele não tem como limpar o nome no momento e também não tem fiador ou avalista. Então ele não vai conseguir financiamento, não tem dinheiro para comprar à vista, então ele tem uma possibilidade de cair no consórcio.
Aí você pode estar se perguntando, mas se ele não conseguir limpar o nome dele, no momento de ele contemplar a carta e ter que pegar a carta, ele vai ter que também ter aprovação de crédito, ou ele vai ter que ter fiador, ou ele vai ter que ter avalista. Então, nesse momento, você tem um grande argumento para dizer para o seu público-alvo. Todo consorciado vai receber sua carta de crédito. Todos, inclusive os que têm nome sujo. Pode ser que na contemplação ele não consiga, mas no final do grupo, lá no final do prazo do grupo, ele vai pegar sua carta, porque ele vai ter que ir pagando, pagando até o final, e ele vai quitar essa carta de crédito. Se ele for contemplado antes, ele vai deixar essa carta aplicada e vai pegar ela quando terminar o prazo do grupo e ele quitar as suas parcelas. Então, não necessariamente ele vai deixar de fazer um consórcio porque ele não tem o nome dele limpo. E também não tem interesse de limpar. Então, como ele não tem dinheiro, não vai conseguir financiar, entra no consórcio. A hora que terminar o prazo do grupo, ele tem a carta dele disponível, atualizada e com poder de compra, assim como todos tiveram dentro do grupo. Olha bem a situação, né, o que a gente pode encontrar na frente e os argumentos de venda para fechamento que a gente pode utilizar. Para pessoas que não têm disciplina financeira e não conseguem fazer uma poupança ou aplicação de forma espontânea. Bom, o que é isso? Pessoas que falam assim, não, eu tenho dinheiro, está me sobrando do meu salário, da minha renda, X% por mês, eu vou colocar esse dinheiro na poupança, a hora que eu completar o dinheiro eu troco de carro, ou eu faço aquela viagem, ou eu compro um imóvel, eu dou de entrada no imóvel, alguma coisa eu vou fazer com esse dinheiro. Porém, essa pessoa não tem a disciplina necessária para todo mês ir lá e depositar esse dinheiro. Uma hora ele vai arrumar um motivo para gastar dinheiro, fazer a viagem antecipada, trocar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, trocar de celular, ou seja, ele vai procurar um jeito de gastar esse dinheiro e não vai fazer a poupança. E muitos, na primeira dificuldade que tem, ele vai lá e tira o dinheiro da poupança. Ou seja, pessoas que não querem fazer um esforço, né, de planejamento financeiro, então ele não consegue ter essa disciplina, então o consórcio é uma boa para ele. Primeiro que ele não vai perder o que ele pagou, que ele pode transferir a cota dele, vender a cota dele, como ele pode pegar uma parte também que ele aplicou no financiamento, tá? E pessoas que desejam fazer um investimento para o futuro. Por exemplo, eu tenho um filho adolescente, ele pretende fazer uma faculdade de medicina no futuro, e como que eu vou garantir o estudo dele? Tudo bem, eu vou atrás de uma carta de crédito, já começo a fazer o investimento em uma poupança, para lá na frente ele concluir os estudos. Ou uma pessoa que está prestes, né, está namorando, está praticamente noivo, ele precisa de um imóvel para morar, não quer pagar aluguel, então, só que ele não precisa do imóvel agora, ele ainda está planejando o casamento. Então ele compra, né, uma cota de consórcio, vai pagando até o dia que ele é contemplado, aí sim ele vai fazer uso da carta de crédito dele para fazer o financiamento na sua casa, né, na casa própria. Então é para esse tipo de pessoas que você tem que indicar o consórcio. Isso daqui tudo contradiz o que esse pessoal fala muito na internet, né? O consórcio é fria. É fria para quem tem dinheiro. Logicamente, quem tem dinheiro vai lá, compra o bem à vista, ele vai comprar mais barato, não vai pagar juros sobre juros, então, para ele é ótimo. Então, para isso, eu dou razão para eles. Agora, vai falar para quem não tem dinheiro para dar de entrada, para quem não tem dinheiro para comprar à vista, fala para ele que o consórcio não vale a pena. Ele vai continuar sem dinheiro e sem bem, ok? Então é muito relativo o que esse pessoal prega na internet. Vamos ver o terceiro quadro? Aqui, para qual perfil de cliente não é indicado o consórcio e nem o financiamento, ou seja, nenhum dos dois. Para pessoas que têm condições financeiras para adquirir o bem à vista e com isso pagar mais barato. Então é a minoria. Dentro da distribuição, né, das condições financeiras do país, poucas pessoas, a distribuição de renda ela é de uma forma meio injusta, né, vamos dizer assim. Então, poucas pessoas têm dinheiro para adquirir o seu bem à vista ou está, né, igual nosso personagem aqui do quadro, nadando no dinheiro, né? Para pessoas que não têm crédito, mas têm dinheiro suficiente e têm urgência no bem. Eu não tenho crédito, mas eu tenho dinheiro para comprar, eu vou lá, compro, então para que eu vou financiar? Eu não tenho crédito, eu não vou conseguir, e também para que eu vou entrar no consórcio para esperar se eu tenho urgência? Então, para esses dois tipos de perfil, não adianta perder tempo. E para pessoas que não têm urgência do bem e é bem disciplinado com relação à poupança e investimento para resgates futuros, que são aquelas pessoas que vivem, né,
de operações financeiras, né? Exploração financeira. Aquela pessoa que vai lá no CDB, aplica seu dinheiro, ele aplica seu dinheiro em fundos de pensão, em fundos fixos, em fundos de alto risco, de baixo risco. Para esse tipo de pessoa aí, ele até compra um consórcio como investimento, mas não é uma pessoa que está tendenciosa, né, ou tem foco em financiamento ou em consórcio. Para que ele vai pagar taxa de administração? Para que ele vai pagar juros sobre juros se ele tem dinheiro para aplicações que irão te dar retorno? Para isso ele tem que ter disciplina para manter esse planejamento financeiro dele. Então esses são os três perfis, né, que você vai estudar para criar o seu planejamento de fazer uma venda consultiva e ter mais sucesso do que fracasso, ok? Bom, dentro desse vídeo eu vou me alongar um pouco, mas eu vou mostrar para vocês como funcionam um financiamento e um anúncio no mercado. Então vamos lá, eu encontrei isso daqui na internet, oportunidade de um bom negócio, isso aí é o que está escrito na chamada da propaganda. Um preço à vista de um veículo seminovo de 65.900, aonde o cliente terá que dar 20.300 de entrada, que começa, ó, se você não tem esse dinheiro de entrada, então isso daqui não é uma oportunidade, é um mau negócio, é melhor ir para o consórcio. Aí ele vai pagar mais 48 parcelas de 1.524,20 e mais 62,70 mensais de seguro. E eu resolvi fazer uma análise em cima desse anúncio. Então veja o resultado. Então, o financiamento, vamos fazer primeiramente sem o seguro, ok? Então, se o carro custa 65.900 e eu tenho que dar 20.300 de entrada, então eu vou financiar 45.600, ok? Se eu vou pagar 48 parcelas de 1.524,20, eu vou pagar lá no final das 48 parcelas um valor de 73.161,60, ou seja, 60,4% a mais, ok? De acréscimo. Se eu pegar 73.161,60, que foi o financiamento de 48 parcelas, mais os 20.300 que eu dei de entrada, eu vou pagar desse carro 93.461,60. Pasme, esse é o acréscimo que nós vamos ter no carro, né? Então, se você pegar os 93.461,60, dividir por 65.900 menos um múltiplo, você vai encontrar então o acréscimo, né, de preço desse veículo, que é o 41,8. E logicamente comparando, né, com a entrada que foi dada e mais as parcelas. Se você considerar só a parcela, né, dos 45.600, a diferença é 60,4. Se você comparar o preço mais o à vista, que você não pagou juros sobre juros em cima dos 20.300 porque você pagou à vista, então você vai ter um acréscimo de 41,8. É muita coisa, pessoal. E o custo efetivo total aqui é de 2,12 ao mês, ok? Aí você pode estar se perguntando, mas como você chegou nesse 7? É simples. Você pega uma calculadora HP, vamos lá, então vamos calcular isso na HP. Você pega 45.600, né? E vamos calcular as 48 parcelas de 1.524. Então vamos lá, 45.600. Você vai apertar a tecla CHS para transformar isso em negativo, porque é uma dívida, e logo em seguida a tecla de PV, que é o valor presente. Depois você vai clicar, né? Vai digitar na calculadora os 48 e na tecla N, que é o período de 48 parcelas. Depois você digita 1.524,20 o PMT para alimentar a calculadora de que essas são as parcelas dentro desse período. E finalmente a tecla I, que é a tecla de taxa para você calcular qual é essa taxa. E a taxa, o resultado foi 2,2, que é o custo efetivo total, ok? Bem, aí eu preparei o financiamento com seguro, porque lá no anúncio ele diz que nós temos que pagar um seguro de R$ 62,70. Então vamos lá. 65.900, né, que é o preço à vista do veículo, menos a entrada que é 20.300, quer dizer, nós vamos chegar tudo no mesmo cálculo que nós fizemos. Nós vamos ter um acréscimo de 45.600 com relação a 76.171,20,
de 67,04% de acréscimo. É muita coisa, gente. Bom, se eu pegar os 76, 171,20 mais os 20.300, que é igual a 96, 471,20, e dividir isso por 65.900, que é o preço à vista do veículo, menos 1 multiplicado por 100, eu vou encontrar aqui um acréscimo agora de 46,39 em função da cobrança desse seguro aqui que nós estamos colocando dentro das 48 parcelas. Então o acréscimo vai para 46,39 e um custo efetivo total de 2,33. Veja só como aumentou ainda mais, né, esses valores aí. E tem gente que fala, né, que o financiamento é um ótimo negócio, né? Vamos agora no outro quadro, que é calculando o SET, né, junto com o HP. É a mesma coisa que nós vimos no anterior. Vamos pegar o 45.600, só que agora nós vamos somar, né, 1.524,20, que é a parcela, mais os 62,70, que é o seguro. Encontramos o valor de 1.586,90. É as parcelas que a gente vai pagar em 48 vezes. Agora a gente vai alimentar a HP, 45.600, né, que é o valor do financiamento, 48N, que é o período, o 1.586,90, que agora é a nova parcela em função dos 62,70, e vamos teclar, né, a tecla I, que a calculadora vai nos dar o resultado de 2,33, que é o custo efetivo total desta operação. Então veja vocês como fazer esses cálculos, essas análises, para começar a mostrar para o cliente o impacto de um anúncio de um financiamento de veículo, ok? Bom, vamos agora num financiamento sem entrada. Suponhamos que esse anúncio ele mudasse. Preço à vista, 65.900, não precisa da entrada, vamos direto para o financiamento. Se nós vimos lá que o custo efetivo total da operação é 2,33, então agora está fácil a gente calcular as parcelas. Então, 65.900, vamos negativar isso aí na HP, valor presente, né, que é o que nós estamos adquirindo, que é a dívida, 48, nós vamos digitar no teclado e o N, que é o período, o 2,33 e o I na tecla I, que é a taxa, e vamos ver quanto vamos pagar de prestações se não houver entrada. Então eu aperto lá o PMT e a calculadora vai me responder, me dar como resultado R$ 2.295,25. Olha o acréscimo do preço à vista, depois de 48 prestações, esse veículo foi para 67,18 a mais do que o preço à vista e com um custo efetivo total, como nós vimos, de 2,33. E você pode fazer a prova fazendo esses cálculos aqui. Você pega 48 multiplicado pela parcela que nós encontramos, né? Menos 1 multiplicado por 100, você vai encontrar aqui o acréscimo, a diferença. Então, pessoal, esse é um material que eu preparei para vocês mostrarem para o cliente os impactos do financiamento, com entrada, sem entrada, com seguro e para quanto faz isso aí. Se quer melhorar ainda mais os seus argumentos, aqui eu vou deixar por tua conta. Vai lá no simulador que nós apresentamos, que nós vamos apresentar nesse curso, ou que você já, né, teve acesso, pega lá o grupo de 48 meses, né? Você vai encontrar lá o grupo de 48. Vai no 48, alimenta aquele simulador com esses números, né? Com esses valores, e você vai ver o resultado e depois você faz um comparativo, como eu já expliquei num vídeo nesse treinamento. Ok, pessoal? Então, sucesso e bons negócios.